Bom, vamos começar. Para quem nos ouve agora, fechem os olhos por um instante. Imaginem a cena. Adoro quando começamos assim. Estamos nos Estados Unidos, logo após o fim de um dos conflitos mais sangrentos da história humana, que foi a Primeira Guerra Mundial. Um período de cicatrizes bem profundas, né? Exatamente. E o ano exato em que esta saga épica vem à tona para o mundo é 1925, bem no coração pulsante do que ficou imortalizado como a Era do Jazz. Nossa, só de falar esse nome já dá pra sentir energia. Dá mesmo. E eu quero que nossos ouvintes visualizem a opulência em seu estado mais puro e cru. Estamos falando de Nova York e das imediações costeiras de Long Island. Aquela região litorânea exclusiva. Isso. Aquele cenário onde mansões gigantescas despontam como castelos modernos contra o céu noturno, com gramados perfeitos que, assim, parecem infinitos. E não é só o visual, sabe? É a atmosfera, a energia visceral daquela época. Havia uma euforia quase febril de sobrevivência após guerra. Uma vontade louca de viver. Sim, a sensação de que o amanhã poderia simplesmente não existir. Então, a festa de hoje precisava ser lendária. As taças de cristal transbordavam champanhe ilegal noite após noite. No meio da lei seca, vale lembrar. Pois é, o cheiro de perfume caro se misturava com aquele gin de contrabando e o som frenético dos trompetes de jazz ecoava pela madrugada fora. Havia uma prosperidade vertiginosa no ar que parecia não ter fim. O dinheiro fluía como água. Como água, e a promessa inebriante era de que qualquer montanha poderia ser escalada. Era um mundo deslumbrante na superfície. Mas quem acompanha nossas imersões já sabe que não estamos aqui hoje para ficar apenas no brilho. Vamos desvendar isso passo a passo, pois o nosso objetivo final é fazer com que quem nos acompanhe sinta que está descobrindo um segredo precioso sobre a verdadeira e implacável natureza da riqueza. Sem dúvida alguma. Porque é justamente aí que precisamos quebrar essa ilusão de perfeição milimetricamente construída. Quebrar o encanto. Exato. A missão da nossa jornada hoje não é celebrar esse luxo ou glorificar a era do jazz. A grande sacada é expor o lado mais sombrio, mais melancólico e devastador do famoso sonho americano. O lado que ninguém gosta de olhar. Um dia-se uma corrupção profunda da alma. A prosperidade material mascarava um vazio existencial esmagador. Uma sociedade inteira estava sendo erguida sobre fundações incrivelmente frágeis. E no centro de todo esse turbilhão de riquezas e segredos, surge o nosso grande enigma. A figura central dessa história monumental. O dono das festas. Ele mesmo. Um homem que, aos olhos de todos, tinha literalmente o mundo a seus pés. Alguém capaz de mover multidões para os jardins da sua casa todas as semanas, mas que escondia um passado obscuro, quase impenetrável. É um mistério fascinante. Muito. E toda essa história nos chega pela perspectiva de uma testemunha muito peculiar. Um jovem do meio oeste americano, um rapaz de valores mais tradicionais chamado Nick. O que é fascinante aqui é o contraste imediato. Nick sai de um ambiente super pacato e mergulha de cabeça na efervescente Nova York. Buscando oportunidades no mercado financeiro de Wall Street, né? Isso, naquele mercado explosivo da época. E, por um acaso do destino, ele aluga uma casa modesta que fica espremida, mas literalmente ao lado da propriedade colossal desse milionário misterioso, um homem chamado Jay Gatsby. E chamar essa figura de milionário misterioso é quase uma brincadeira de tão suave que soa. É o eufemismo do século. Totalmente. A aura mitológica ao redor desse homem era absurda. Para quem nos escuta agora, pensem nas maiores festas que conseguirem imaginar e multipliquem por 1000. Eram extravagâncias épicas. Festas de cair o queixo. Nas sextas-feiras, caminhões despejavam montanhas de laranjas e limões na porta dele. Orquestras inteiras eram contratadas. Centenas e centenas de convidados apareciam sem sequer um convite formal. As pessoas simplesmente surgiam, né? Sim. Chegavam em seus carros luxuosos, consumiam banquetes suntuosos e dançavam sob luzes espetaculares. E sabe que é o mais louco de tudo isso?
Quase ninguém ali conhecia o dono da casa de verdade. Isso é surreal. É quase cômico, se a gente pensar bem. O cara dava a maior e mais cara festa de Nova York. Ele gastava fortunas financiando a bebedeira de estranhos durante a lei seca. E o que ele fazia? Ele sumia. Ele ficava escondido no próprio quintal. Ele observava as pessoas beberem às custas dele, sempre distante, encostado em uma pilastra nas sombras. Uma redoma de mito absoluto. E claro, na ausência de fatos, os rumores corriam soltos pelos jardins como lendas urbanas. O que eles diziam mesmo? As pessoas bebiam o champanhe dele e cochichavam coisas do tipo: ouvi dizer que ele é um espião alemão. Me contaram que ele já matou um homem. Ele é um herói de guerra. Criavam um monstro ou um deus. Exato. Ele era o assunto de Nova York, mas ao mesmo tempo, possivelmente o homem mais solitário da cidade. O que quase ninguém sabe é que toda essa encenação grandiosa, todas essas luzes e esse barulho, mascaravam uma verdadeira guerra fria do dinheiro. Uma guerra invisível. Invisível, mas implacável, que dividia a sociedade americana. Havia uma barreira social absolutamente intransponível na época. Um abismo violento entre o velho dinheiro e o novo dinheiro. E essa divisão ditava tudo. Ditava regras de convivência, de respeito. Não bastava apenas ter os bolsos cheios de dólares. A origem daquela riqueza era o que determinava o seu valor como ser humano naquela estrutura de poder bem bizarra. E essa rejeição estrutural é a chave de ouro para entender a tragédia que vai se desenhar. O velho dinheiro era a aristocracia não oficial da América. Famílias cujas fortunas atravessavam gerações. Pessoas que nasceram em berço de ouro. Exatamente. E na nossa narrativa, essa elite intocável ganha vida na figura de um homem chamado Tom Buchanan. Ele é casado com Daisy, que por acaso é prima daquele nosso narrador, o Nick. O mundo pequeno deles. Sim. E Tom é a própria materialização dessa classe herdeira. Ele é arrogante, fisicamente imponente, cruel, abertamente infiel e profundamente elitista. E o mais chocante é que, para pessoas como Tom, o status e o poder que possuem são vistos como uma lei da natureza, sabe? Eles não precisam provar nada a ninguém. A superioridade já vem no pacote. É presumida desde o primeiro respiro. Eles flutuam pela vida quebrando coisas, destruindo pessoas e regras. E depois, simplesmente recuam para dentro do escudo impenetrável de suas fortunas antigas e do seu descaso. Enquanto isso, do outro lado dessa muralha invisível, temos os novos ricos. Pessoas como Gatsby. E aqui a história ganha um contorno quase doloroso. Muito triste mesmo. Gatsby possui uma fortuna colossal. Um poder de compra que rivaliza ou até engole o das famílias tradicionais. Ele compra o maior castelo, o carro mais chamativo, as roupas mais caras. Se conectarmos isso com a imagem maior daquela sociedade, a empatia que sentimos pelo destino dele é inevitável. Totalmente. Porque apesar de todo esse dinheiro jogado para o alto, a elite tradicional olha para ele com um desdém enraizado, com nojo até. A riqueza dele é classificada como vulgar, espalhafatosa demais, novata demais. Falta o refinamento secular. Isso. E Gatsby tenta, com um desespero que chega a dar pena, comprar o seu pertencimento. Mas ele vive em um sistema viciado que o rejeita estruturalmente antes mesmo dele tentar entrar. É um jogo com cartas marcadas. A grande ironia cruel é que as montanhas de dinheiro não têm o poder de apagar suas origens humildes. Para a aristocracia de Nova York, ele nunca seria um deles. Seria sempre um forasteiro fantasiado de rei, dando festas de mau gosto. É uma dor de exclusão muito silenciosa. Mas é exatamente nesse ponto que a nossa história sofre uma reviravolta monumental. Uma daquelas revelações que deixam quem está acompanhando completamente paralisado. Porque muda tudo, né? Altera toda a percepção do cenário que pintamos até aqui. Porque pensem bem, lembram daquelas festas monumentais? Do champanhe jorrando para centenas de estranhos? Da orquestra tocando até o amanhecer? A extravagância em sua forma mais pura. Pois é, tudo aquilo, cada luz, cada taça, cada nota musical, era apenas uma ferramenta, Uma ilusão gigante. uma engrenagem gigantesca, bilionária e brilhante,
construída com um único e obsessivo propósito. Gatsby não dava a mínima para impressionar a alta sociedade de Nova York. E não era sobre status geral. Não, ele construiu aquele castelo, abriu as portas para multidões e criou um mito inteiro ao seu redor, como se fosse uma armadilha luminosa para atrair uma única pessoa. Uma única pessoa no meio de milhares. Ele queria reconquistar um amor do passado. Um romance dolorosamente interrompido anos antes pela guerra e principalmente pela falta de dinheiro da época. O nome desse amor? Daisy Buchanan. A esposa do arrogante Tom. A própria. Sabe, toda vez que chegamos nessa parte, a gente precisa fazer uma pausa e lançar aquela pergunta provocativa que toca direto no estômago de quem ouve. Manda. A grande questão psicológica por trás desse épico. Será que ele amava a mulher de verdade? Ou amava apenas uma lembrança cristalizada na cabeça dele? É uma pergunta fantástica, porque a distância entre a imaginação dele e a realidade é assustadora. Exatamente. Quando analisamos a essência da narrativa, fica escancarado que Gatsby busca um ideal literalmente impossível. Ele está apaixonado por um fantasma de 5 anos atrás. Uma versão que nem existe mais. A Daisy real, a mulher de carne e osso que existe ali no presente, possui sim um encanto magnético, uma voz que soa como moedas caindo, uma beleza absurda. Mas no fundo, ela é descrita de forma muito crua, como uma pessoa existencialmente vazia. Muito superficial. Muito, ela é superficial, inconstante, ela é um produto irretocável de um ambiente de privilégio extremo, onde não existem consequências. Mas o Gatsby está completamente cego para isso, não é? Ele recusa a realidade. Ele não quer ver. Ele não enxerga as falhas, a frivolidade, o egoísmo dela. Ele ama a versão imaculada que ele congelou no tempo. E o mais perturbador é o nível de convicção dele. A obsessão. Gatsby acredita, do fundo da alma, que a fortuna infinita que ele acumulou tem o poder mágico de dobrar as leis do universo. Que o dinheiro pode literalmente fazer o tempo voltar atrás e apagar os últimos 5 anos. Como se o tempo pudesse ser comprado. Para que eles recomecem exatamente de onde pararam. E essa obsessão quase doentia nos leva àquele que é, indiscutivelmente, o símbolo máximo de toda essa narrativa épica, o elemento mais poético, mais famoso e mais doloroso de todos. A geografia do lugar explica tudo, né? Sim, a localização. Nas margens de Long Island, a mansão gigantesca de Gatsby ficava de frente para a Bahia. E exatamente do outro lado daquelas águas escuras ficava a propriedade da Daisy e do Tom. E no final do cais da casa da Daisy, havia uma luz, uma pequena luz verde que servia de sinalizador, brilhando incessantemente durante a noite toda. Uma imagem muito forte. A imagem que a história nos entrega é de arrepiar. Gatsby, no auge de suas festas, cercado por centenas de pessoas se embriagando ao som de jazz, costumava se afastar de tudo. Ele deixava a multidão para trás. Ele caminhava sozinho até o limite do seu jardim, parava na beira da água escura e ficava ali, estendendo a mão trêmula na direção daquela minúscula luz verde do outro lado da baía, como se pudesse agarrá-la. Isso muda completamente como vemos o passado e a própria natureza da ambição humana. Essa luz verde transcende, e muito, a ideia de um simples farol na noite. Vira um conceito bem maior. Ela se torna a representação física de tudo que move a nossa espécie. A esperança indomável, a ambição ilimitada e aquele eterno e angustiante desejo por algo que está sempre, sempre um passo além do nosso alcance. É o próprio sonho americano destilado em um ponto luminoso. Perfeito. É exatamente isso. Ele olhava para a luz verde acreditando estar contemplando seu futuro brilhante. A materialização final de todo o seu esforço, a vitória absoluta sobre as suas origens pobres. A linha de chegada. Mas a tragédia insuportável dessa imagem é que ele não percebia o seu próprio engano. Ao focar tão cegamente nessa luz inatingível, ele se aprisionou voluntariamente em uma fantasia tóxica. Ele ficou estagnado na ilusão. O farol não iluminava o caminho para o futuro. Ele mantinha Gatsby ancorado em uma ilusão destrutiva, perseguindo um fantasma que só existia na cabeça dele. E é impressionante como, a partir desse ponto, essa ilusão monumental começa a desmoronar peça por peça.
E isso vai guiando nossa jornada para um clímax escuro, tenso e muito inevitável. A tempestade estava se formando. Como dissemos no começo, toda aquela prosperidade ofuscante da era do jazz era apenas uma máscara. E a máscara começa a derreter no calor escaldante daquele verão de Nova York. A tensão entre o velho dinheiro de Tom, o novo dinheiro de Gatsby e a inconstância de Daisy atinge um ponto de pressão insuportável. E o ar fica rarefeito, né? Literal e figurativamente. As fantasias românticas que Gatsby nutria com tanta pureza em sua mente revelam-se financiadas por um submundo bem sombrio. A grana não veio do nada. Usado da lei seca. A riqueza, que deveria ser a escada para a salvação dele, carrega, na verdade, o veneno que vai destruí-lo. É o momento em que a realidade bate na porta com força e cobra a conta. E a queda é avassaladora. O confronto direto finalmente acontece. Gatsby exige que Daisy diga a Tom que nunca o amou, tentando reescrever a história à força. Uma exigência cruel. Mas a coragem de Daisy falha. A estrutura de poder do velho dinheiro se impõe. E o que se segue é uma espiral caótica de confusão, acusações e desespero que culmina da pior forma imaginável. Um momento de puro choque. Um acidente automobilístico na escuridão, onde um carro amarelo luxuoso atropela e mata uma mulher, e foge pela noite sem prestar o menor socorro. Um erro trágico. Mas, acima de tudo, uma covardia monumental. E quem estava no volante? Daisy. A mulher idealizada. Sim, a deusa do Gatsby. Mas quem leva a culpa? Gatsby, que assume a responsabilidade instantaneamente para proteger a ilusão que ele tanto ama. Ele se sacrifica por um fantasma. E é aqui que a verdadeira face das famílias tradicionais se mostra em toda a sua feiura. Tom e Daisy conspiram, manipulam a situação, eles jogam a culpa em quem não tem o escudo do velho dinheiro, fazem as malas e simplesmente fogem. Deixando toda a destruição para trás. Eles quebram coisas e pessoas, como eu comentei antes, e recuam para o conforto do seu dinheiro. E isso desencadeia o desfecho final, que é violento e absurdamente melancólico. Um marido em luto pela mulher morta no atropelamento, manipulado por mentiras sussurradas por Tom, invade a mansão de Gatsby e o assassina na piscina. A morte solitária do homem que tentou comprar o tempo. Ele cai vítima da frieza e do egoísmo do mesmíssimo sistema que ele passou a vida inteira tentando dominar. O impacto humano dessa virada deixa qualquer um que pare para refletir absolutamente sem fôlego. Pensemos no que acontece a seguir. É de cortar o coração. Pensemos no funeral de Gatsby. É o desfecho de um homem que, semanas antes, era o centro de gravidade de milhares de pessoas em Nova York. As portas da casa dele estavam sempre escancaradas. Eram centenas de convidados todo fim de semana. Havia comida farta, bebida cara, uma legião de rostos rindo e dançando nos gramados dele. E então, chega o dia do enterro. Sobre uma chuva fina e melancólica, a realidade se impõe com uma crueza estarrecedora. Ele está sozinho. Sozinho. O silêncio naquele funeral é o verdadeiro soco no estômago dessa história épica. Quase ninguém, absolutamente ninguém daquela multidão vibrante e esfomeada das noites de sábado compareça para prestar as últimas homenagens. Ninguém se importava. Nem mesmo a Daisy. A mulher por quem ele sacrificou absolutamente tudo não manda sequer uma única flor. Os gramados imensos, antes repletos de risadas, faróis de carros importados e música alta, agora são apenas enormes tapetes de grama vazios e silenciosos. A vacuidade absoluta daquelas relações sociais exposta da maneira mais dolorosa e humilhante imaginável. As centenas de pessoas que bebiam o champanhe francês dele, que fofocavam sobre seus mistérios, admirando os lustres, elas não eram amigas. Eram meros espectadores. Não sentiam uma gota de carinho, lealdade ou admiração. Eram puras mariposas, atraídas cegamente pela luz da ostentação financeira. Queriam apenas sugar o excesso daquela era de ouro. E quando a luz apagou? Exato, quando a tragédia se abateu e a fonte secou, aquelas figuras sorridentes simplesmente evaporaram nas sombras, como se nunca tivessem existido. Fica a lição brutal, escrita com sangue e muita solidão. O dinheiro pode, sem dúvida, comprar um teatro gigantesco, lotado de figurantes maravilhosamente vestidos,
mas não garante uma fração de segundo de pertencimento real. Muito menos uma gota de amor autêntico. Aquele sonho americano cintilante que prometia que o sucesso material curaria todas as feridas e apagaria o passado, simplesmente ruiu em cinzas diante de uma cova encharcada pela chuva e completamente vazia. E ao amarrarmos todos os fios maravilhosos, terríveis e complexos dessa narrativa colossal, fica muito claro por que ela se recusa a morrer na nossa memória. Ela é imortal por um motivo. Porque ela ressoa com tanta agressividade ao longo das décadas, sabe? Não é apenas um relato sobre fortunas perdidas no tempo, sobre vestidos de seda ou sobre o choque de classes de uma era que não existe mais. Não mesmo. Na sua essência mais pura, trata-se de uma desconstrução absoluta e implacável de uma promessa mentirosa. A promessa de que a ascensão social sem limites traz a felicidade garantida e o preenchimento da alma. Uma doce mentira. É uma advertência severa, quase um grito de alerta atemporal, sobre os perigos letais de viver a própria vida acorrentado a um passado que nunca vai voltar, e a ideais perfeitos que só existem na nossa própria imaginação. Porque o verdadeiro abismo que exploramos hoje, e isso é o que torna essa história tão magnífica, não era financeiro. Era algo muito mais profundo. A distância em dólares entre a fortuna recente do Gatsby e a herança secular da família Buchanan era gigantesca, claro que sim, mas era ínfima, microscópica se comparada ao abismo humano, emocional e moral que o separava. O grande vilão silencioso dessa tragédia toda não foi a falta de amor, foi o vazio existencial. Um buraco negro social. Um buraco negro que engoliu, sem qualquer piedade, aqueles que cometeram o erro fatal de basear suas existências apenas no acúmulo de status, na percepção fútil alheia e no luxo oco. O preço de viver exclusivamente pelas aparências, de transformar a própria vida em uma vitrine, foi pago com a própria essência humana. Uma conta caríssima. A solidão avassaladora do fim de Gatsby serve como um espelho assustadoramente nítido das fraquezas não apenas da era do jazz, mas de uma sociedade inteira que ainda tenta preencher buracos internos com tijolos de ouro. E é com esse peso monumental que encerramos a nossa imersão de hoje. Trouxemos à tona uma história de opulência indescritível, de segredos esquecidos e de uma solidão ensurdecedora. Uma jornada intensa. Muito. Mas nós queremos deixar uma reflexão profunda. Um eco para quem nos escuta carregar e ponderar muito além do fim dessa narrativa dramática. A trajetória trágica e deslumbrante daquela era nos deixa uma pergunta perturbadora. Uma provocação que bate forte à nossa porta nos dias frenéticos de hoje. É o momento de olhar para dentro. Pensem na jornada heróica e inútil daquele homem olhando para a escuridão da Bahia. Se a luz verde no fim daquele cais representa os nossos desejos mais inalcançáveis, as nossas ambições mais idealizadas e as nossas fantasias de perfeição, qual é a luz verde ilusória que estamos perseguindo cegamente na nossa própria vida hoje em dia? E o que, ou quem, estamos sacrificando silenciosamente no escuro enquanto tentamos desesperadamente alcançá-la?